Diz a palavra de nosso Senhor, irmãos. Evangelho de João, capítulo 19, do 28 ao 30, diz assim: Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. Estamos diante desses versos tão preciosos, Senhor, tão cheios de glória e santidade. Nós pedimos a sua misericórdia para que possamos entender esses 3 versículos hoje à noite. O Senhor fale conosco pelo Espírito Santo, nos iluminando para compreender, ao mesmo tempo para também crer e sermos grandemente edificados. Senhor, rogamos que o seu nome seja honrado e nós sejamos abençoados em Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Existem, irmãos, 2 palavras aqui, 2 expressões que mostram uma obra acabada. Nós temos no versículo 28 essa expressão que diz assim: sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. E nós temos a palavra de Cristo Jesus no versículo 30, quando ele diz aqui: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Então nós temos aqui nesse texto, o tema central desse texto é a obra completa de Cristo, que Cristo termina a sua obra, que Cristo completa a sua obra neste momento aqui, e ele decreta isso, ele declara isso. E aí, debaixo do seu próprio poder, voluntariamente, ele entrega o seu espírito, ele morre diferente de nós. Quando chegar o dia da nossa morte, não vai ser por nosso decreto, por nossa vontade, mas porque Deus vai tirar a nossa vida, vai chegar o dia de nossa morte, vai ser a vontade dele. Mas ele morre entregando o seu espírito, ele morre, assim, ele determina morrer, ele se entrega à morte voluntariamente. Então, existe aqui, então, no texto, meus irmãos, aquela compreensão, assim, que o texto quer passar para nós, tanto João, explicando isso que está acontecendo aqui, quanto as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, declarando aqui que completou-se a obra, encerrou-se a obra dele. Ele fez o que ele tinha que fazer, ele fez aquilo para o qual ele veio, irmãos. E para o que ele veio? O que ele veio? Ele veio para a nossa salvação. Ele veio para que nós pudéssemos hoje à noite estar aqui, pudéssemos orar a Deus, pudéssemos chamar Deus de Pai, pudéssemos ter comunhão novamente com Deus e sem medo, sem pavor, e pudéssemos também ter certeza da salvação, e estar indo para o céu, e viver aqui simplesmente como peregrinos, mas sabendo que nós somos de outro reino, para que nós pudéssemos ser salvos do inferno e da condenação, do juízo vindouro, que muito em breve estará se manifestando, meus irmãos. Então aqui, eu não tenho palavras, na verdade, para descrever, para expressar, meus irmãos, a coisa extraordinária que são esses versículos, a importância deles, a importância para a obra de Deus, para a nossa alma eterna. Não existe palavra para expressar isso, a importância desse texto. E não temos palavras também para expressar, irmãos, a nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez aqui no Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria, meus irmãos, ainda que nós sejamos limitados e chegamos diante de um texto desse tão solene, tão sério, tão importante, assim com temor mesmo e tremor, mas
orando a Deus, pedindo a graça de Deus. Nós queremos meditar hoje à noite, extrair dele, com a graça de Deus, aquilo que ele realmente nos ensina, meus irmãos. E esse texto é um fechamento. É um fechamento, ainda que o Evangelho de João ele vai continuar até o capítulo 21, nós estamos no capítulo 19, e ainda existem obras da parte do Senhor Jesus Cristo para realizar, coisas que ainda vão acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda vai ser sepultado, aqui ele está morrendo, né? Ele vai morrer aqui, mas ele ainda vai ser sepultado, e ele também vai ressuscitar dentre os mortos, ainda vai se manifestar aos discípulos algumas vezes. Isso João ainda vai nos relatar, e nós sabemos também, por Atos dos Apóstolos, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo ele sobe ao céu depois de 40 dias, vai passar 40 dias ainda depois de ressurreto dentre os mortos, sobe ao céu. Então ainda tem coisa para acontecer, mas a morte de Jesus é, em muitos sentidos, a consumação, o final, aquilo que realmente ele tinha que operar, que se ele não morresse, quem ia morrer éramos nós, irmãos. Quem ia morrer éramos nós. Jesus está morrendo para nós não morrermos. Jesus está aqui dando a sua vida para que nós tivéssemos a salvação. Então o Evangelho de João, ele em certo sentido, ele se encerra aqui, a história do Evangelho de João. O que ele está querendo nos contar. Né? Que esse é o Filho de Deus, que morre naquela cruz, e tudo aquilo que ele começa, João começa lá no início do Evangelho, quando ele diz no primeiro versículo do Evangelho, no princípio era o verbo, olha só, ele começa lá com o princípio, lá na criação, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele diz que esse verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito Filho de Deus, e ele começa a contar toda aquela história sobre esse verbo, a pregação dele, o ensino dele, como no início ali o João Batista apontava para ele e dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João vai contando tudo isso e vai relatando o ministério de Cristo e a proclamação dele, o anúncio dele de que ele era um homem, mas ele era mais que um homem, ele é o Filho de Deus, e ele veio não como uma criancinha qualquer quando nasce nesse mundo, mas ele veio do céu, ele veio da glória, ele se revestiu de humanidade, e ele veio para revelar a Deus, ele é o verbo, e ele veio para salvar um povo específico, e ele estava proclamando isso o tempo todo, irmãos. Ele proclamou isso publicamente, ele passou 3 anos no seu ministério público pregando, ensinando, operando milagres, que João vai chamar esses milagres de sinais, ou seja, de eventos extraordinários que apontam para a realidade de quem ele era, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Redentor. Mas aí chega no capítulo 12, irmãos, e aí Jesus se retira, se torna oculto do público e vai nas últimas horas dele ficar com aqueles discípulos amados. E vocês lembram que nesse momento em que ele se oculta do público e ele vai então ter um ministério que nós chamamos de um ministério privado, João também nos conta no capítulo 13, no primeiro versículo, dizendo assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, ou seja, que hora? A hora dele morrer, a hora para a qual ele veio. Algumas vezes no Evangelho de João se disse assim: ainda não era chegada a sua hora, mas agora chegou a sua hora. E ele então, sabendo, ele sabia, ele tinha dito para a mulher samaritana, aliás, não para a mulher samaritana, mas para os discípulos na ocasião da conversa dele da mulher samaritana, que ele tinha uma comida, que ele tinha uma bebida, e isso era completar a obra que o Pai deu para ele. Mas ele sabia que tinha chegado a hora da morte. E ele está se ocultando do público, ele toma as últimas horas para ficar com seus discípulos, ele estabelece a ceia do Senhor, que nós participamos hoje aqui de manhã, que João não conta, mas harmonizando com os outros evangelhos, foi esse momento aqui que ele estabeleceu a ceia. Ele faz o último discurso dele, que é um discurso preparatório aos discípulos, mostrando que ele tinha que morrer, mostrando que eles iriam sofrer, mostrando que eles tinham um grande trabalho para fazer, como Paulo diz no trecho que o irmão Caleb leu hoje, que Deus chamou Paulo e Deus chamou esses apóstolos para que eles anunciassem a ele, e que eles seriam perseguidos, odiados, mortos. Ele anuncia tudo isso, ele prepara os discípulos, mas ele diz: não se turbem, porque eu vou voltar. E aí, meus irmãos, ele faz a oração sacerdotal. E na oração sacerdotal ele está se consagrando ao Pai, exatamente a essa obra que ele veio, porque ele é o sumo sacerdote
e o sumo sacerdote no Antigo Testamento, eles ofereciam as vítimas, né, em sacrifício pelos pecados do povo, mas ele não somente é o sumo sacerdote, mas ele é a vítima. Ele é o cordeiro, ele é aquele que vai ser imolado, que vai ser sacrificado. E no capítulo 17, ele se entrega ao Pai. Ele diz: é chegada a hora, Pai. Glorifica o teu nome, glorifica o Filho para que o Filho glorifique a ti. Ou seja, nessa obra de redenção, que João 3,16 diz que é o amor, né? Aqui mesmo, irmãos, no capítulo 13, nesse versículo que eu li agora com os irmãos, diz que chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo. Essa aqui é uma história de amor. O que eu estou falando para vocês é que todo o Evangelho de João, mas especialmente os últimos capítulos, que conta a história da entrega de Cristo, ainda que toda a vida dele seja essa história, porque em toda a vida dele ele sofreu, mas agora é a consumação, agora ele vai morrer, agora ele vai carregar a ira de Deus que era contra nós, e ele os ama, ele faz isso voluntariamente por amor. Então no capítulo 17 ele se consagra, ele diz que o Pai deu para ele os seus amados para que eles viessem a esse mundo, para que ele os resgatasse, são os eleitos por quem ele ora. Ele diz: eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que tu me deste. E aí, meus irmãos, ele sai daquela oração, e nós sabemos que ainda vai para o jardim, ainda tem o evento ali do Getsemane, onde ele clama que se fosse possível passasse dele esse cálice, mas ele tinha que morrer, e ele então se levanta daquela oração, e ele vai e se entrega para Judas Iscariotes. E nós conhecemos então, temos lido, estudado essa história. Judas vai com os soldados romanos, com os policiais do templo, debaixo da ordem dos inimigos de Cristo, os sacerdotes, os religiosos que odeiam a Cristo. Eles prendem Jesus, eles julgam Jesus, eles condenam o Senhor Jesus Cristo, eles levam então Jesus a Pilatos, eles forçam Pilatos a condenar a Cristo, ainda que Pilatos observasse que ele era inocente, mas eles manipulam. E em todo o tempo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele está se entregando. Você não vê Jesus reagir. Quando tem uma única reação, que é de Pedro, que Pedro puxa a espada, fere a Malco, Jesus diz: não faz isso, embanhe a tua espada, porque eu vim aqui para beber o cálice do sofrimento que o Pai me deu. E nenhum momento ele reage. Ele está se entregando como um cordeiro mudo, que não diz nada, que não reclama, e que vai para a cruz. Ele carrega a sua cruz. Ele é posto fora da cidade, humilhado, entre dois ladrões, entre dois criminosos. As roupas dele são tiradas, ele fica nu. Ele já tinha sido chicoteado, rasgado, maltratado, uma coroa de espinhos terrível, mas ali na cruz acontece o pior. Porque não é meramente o sofrimento físico, meus irmãos, mas o apóstolo Paulo nos diz que ele se torna maldito por nós, porque a Bíblia diz, e ele cumpre esses tipos bíblicos, essas profecias do Antigo Testamento, que maldito é o homem que é pendurado no madeiro. E ele está no madeiro, ele se torna maldito, ele assume os nossos pecados, cai sobre ele a nossa iniquidade e a nossa morte, e ele sofre ali o seu inferno. A ira de Deus cai sobre ele. Jesus está sofrendo, e ele faz tudo isso por amor. Ele faz tudo isso porque ele veio salvar o seu povo, e ele ama o Pai, faz por amor ao Pai e faz por amor aos que o Pai escolheu. Ele está sofrendo, meus irmãos. E nós lemos já que, na medida que vai acontecendo isso, profecias vão sendo cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas chega então o momento, irmãos, chega então a hora, e esta é a hora desses 3 versículos aqui, em que Jesus sabe que está completado, que está consumado, que o sofrimento já é suficiente, que ele já quitou a dívida, que ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, ele fala estas palavras, são essas palavras que nós vamos estudar hoje aqui, e ele então, debaixo da sua própria ordem, né, ele entrega o seu espírito, ele diz: está consumado, e ele morre debaixo do seu próprio poder, ele morre por nossos pecados. É isso que o texto está contando aqui.
Irmãos, é um texto de amor, é um texto do sacrifício de Cristo. É a grande transação entre Deus e os homens, tendo Cristo como mediador e único meio de salvação. É a história da nossa salvação, que se consuma, que é prometida desde o Antigo Testamento, e sem a qual ninguém será salvo. E nós hoje à noite estamos diante desse texto, meus irmãos, para meditar e para pensar, e eu gostaria que nós fizéssemos isso hoje, e para que esse texto nos encha de um senso de gratidão e de amor a Deus, porque está consumado, não tem mais nada para ser feito, não precisa fazer mais nada, Jesus já nos salvou naquela cruz. Irmãos, vamos olhar para o texto agora. Esse texto nós podemos dividi-lo em 3 partes, eu gostaria de mencionar com vocês. Primeiro, meus irmãos, o texto ele vai nos falar desse conhecimento de Cristo a respeito desta hora. E junto a esse conhecimento vai ficar bem claro que nele ele está sendo cumprida o que Deus revelou. Esse conhecimento que Jesus tem da vontade de Deus e que estava chegando a hora então dessa vontade de ser completada, está revelado nas Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro ponto aqui do versículo 28. O segundo ponto, meus irmãos, nos fala, 28 e 29 o primeiro ponto, na verdade. O segundo ponto nos fala de que, então, Jesus toma o vinagre e diz, está consumado. Ele declara isso. Completou-se, acabou. Nós vamos meditar um pouco também aqui nessa consumação. E o último momento, o último ponto aqui, dá no versículo 30, tanto o segundo ponto como esse último ponto, o terceiro, o Senhor Jesus Cristo, ele se entrega para a morte, voluntariamente. Então nós temos essas 3 verdades aqui, esses 3 aspectos aqui do texto, meus irmãos, que eu quero meditar. Primeiro, Jesus sabe que está completado, ele cumpre as Escrituras. Segundo, ele declara, está consumado. E terceiro, ele se entrega à morte. Vamos então olhar o texto, irmãos. O versículo 28, ele diz assim, depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Aqui, observem bem, a palavra de Deus ela está nos declarando, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que houve então aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo soube que chegou a hora da morte, chegou a hora da consumação. Observem que o João ele vai falar dessa sabedoria de Cristo lá naquele versículo do capítulo 13, quando ele diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Então o Senhor Jesus Cristo ele tem uma espécie de conhecimento, ele tinha uma espécie de sabedoria, que era uma sabedoria, nós podemos dizer então, sobrenatural. Era uma sabedoria, era um conhecimento que ele tinha como exatamente o mediador, o Deus encarnado, o Deus homem, e que ele sabia que tudo o que ele estava fazendo e tudo o que estava acontecendo com ele, todos aqueles eventos não eram eventos ao acaso, mas que estavam cumprindo, meus irmãos, um plano eterno, um decreto eterno. E o Senhor Jesus tinha conhecimento disso, ele tinha essa sabedoria, essa percepção. Então ele sabia, por exemplo, como diz lá no capítulo 13, que tinha chegado a hora. Ele sabia também, nós lemos há alguns domingos, no capítulo 18, no versículo 4, quando ele está saindo ali, quando ele está no jardim e chegam os soldados, o versículo 4 do capítulo 18 diz assim, sabendo, pois, Jesus todas as coisas, olha só, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse, a quem buscais? Então, quando os soldados foram prender Jesus, Jesus não se escondeu, mas Jesus se antecipou aos soldados, porque ele sabia tudo o que ia acontecer, ele sabia que Judas estava vindo, sabia dos soldados, sabia que seria preso,
e ele então se antecipa, sabia que ia morrer, julgado, todas aquelas coisas, sabia de Pilatos, sabia de tudo, irmãos. E ele se antecipa e diz: a quem buscais? Há então uma sabedoria do Senhor Jesus Cristo, um conhecimento que Cristo tinha, e que isso acompanhou todo o ministério público de Jesus, e as últimas horas também de Jesus, de maneira que ele tinha esse conhecimento. Só conhecimento de quê? Conhecimento de quê, irmãos? É o conhecimento da vontade do Pai e do decreto do Pai e da missão dele nesse decreto. Deus Pai tinha determinado salvar os eleitos, e o Senhor Jesus Cristo era o mediador, e ele tinha que vir aqui se encarnar e fazer toda a sua obra, e ele tinha esse conhecimento não somente do plano, né? Do decreto, da vontade geral, mas dos eventos específicos que teriam que acontecer para que esse plano se consumasse, para que esse plano, enfim, se concretizasse. E ele tinha esse conhecimento, essa sabedoria em cada momento. Então ele soube quando chegou a hora da morte dele, ele se oculta do público e vai conversar só com os discípulos. Ele conversa, faz a oração sacerdotal e ele vai para o jardim, sabendo. E ele, sabendo o que ia acontecer, quando os soldados chegam, ele se apresenta para os soldados. Então existe, meus irmãos, esse conhecimento de Cristo, o decreto do Pai, da vontade do Pai e dos detalhes para que a vontade do Pai se cumprisse. Eu convido vocês para olharem também comigo aqui o capítulo 17, quando o Senhor Jesus Cristo, na oração, no primeiro versículo, já citei aqui esse texto falando, mas eu quero ler com vocês agora, capítulo 17, versículo 1, em que o Senhor Jesus Cristo diz assim: Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, olha só, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, olha o que ele diz, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, teu Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que existisse o mundo. Então veja como ele fala, falando com o Pai de um decreto, de uma vontade, de uma missão que ele tinha e que ele dizia: eu completei a missão, eu completei a vontade, eu consumei a obra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora chegou a hora realmente do final, da concretização, daquele ponto final, né, da morte dele, e ele diz: agora glorifica-me. Ele está se consagrando, ele está se entregando. Então o Senhor Jesus Cristo, é muito importante nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo essas coisas, irmãos, conscientemente, sabendo da vontade do Pai, em cada palavra dele, em cada ação dele, e também em cada evento da providência em volta dele, né? Os discípulos, Judas, quando ele fala com Judas lá no capítulo 13, ele diz: o que tens a fazer, faz depressa, né? Os soldados se aproximando, Anás, Caifás, Pilatos, ele sabe que tudo aquilo não é aleatório, não é apenas o acaso, mas que aquilo também está cumprindo o decreto do Pai, a vontade do Pai, e em todo momento, tanto ele, a parte que cabe a ele, né, de falar, de agir, ele age de acordo, e aquilo que acontece em sua volta, ele não se rebela contra, mas ele vai se entregando. Ele se cala, ele se entrega, ele se submete. Quando chega a hora da cruz, ele carrega a cruz. E quando ele está lá pendurado, sofrendo terrivelmente, ele sabe, meus irmãos, chegou a hora da morte. Está completo. O sofrimento já está completo. E ele, então, vai se entregar à morte. Eu queria que vocês entendessem muito bem isso e pensassem muito nisso.
O Senhor Jesus está fazendo isso, irmãos. E tudo isso, a Bíblia diz lá no capítulo 13, que é uma entrega de amor. Amando os seus, amou-os até o fim. Deus amou o mundo de tal maneira, lembra João 3,16? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas deixa eu lhes falar uma coisa, meus irmãos. Isso é também maravilhoso. Porque esse texto de João, capítulo 19, versículo 28, ele não somente diz que Jesus sabia, mas ele também nos diz que existe uma correspondência entre o que Jesus sabia e entre a Sagrada Escritura. Portanto, o que nós temos aqui nesse versículo 28 é que não somente Deus, ele tinha um decreto eterno, decreto esse, como eu disse para vocês, que tem os seus eventos e que Jesus é a parte principal, porque Jesus Cristo é o mediador, mas não somente existe um conhecimento sobrenatural da pessoa de Cristo, mas que Cristo também, ele sabia que este conhecimento se relacionava com as profecias, se relacionava com aquilo que estava escrito, com aquilo que Deus tinha revelado, com aquilo que Deus tinha dado aos profetas lá do Antigo Testamento. E assim, eu fico assim muito feliz, irmãos. Nós não preparamos assim cada detalhe do culto, né? Tem umas partes que nós vamos escolher os hinos que tem a ver com a pregação. Aí a pregação é o centro do culto, e você planeja o culto tendo a pregação como centro. Mas, por exemplo, leitura bíblica nós vamos lendo, né? E eu fico maravilhado quando dá certinho o nosso assunto. E muitas vezes acontece isso. E é também a providência divina. E, por exemplo, olhe comigo, Atos capítulo 26, naquele sermão de Paulo, meus irmãos, diante do rei, diante da autoridade romana, né? Diante de Agripa, Paulo, ele diz no capítulo 26, no versículo 21, texto que o irmão Caleb leu para nós hoje à noite, diz assim: por causa disto os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, versículo 22, olha o que ele diz: ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas. Preste bem atenção nisso, meus queridos irmãos. Que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia o quê? Padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo, ou seja, aos judeus e aos gentios. Então, meus irmãos, veja o que Paulo diz: a minha fé, o que eu prego, o que eu anuncio, nada mais é, veja que ele diz, não dizendo nada mais. Eu não estou aqui diante de ti, ó Agripa, dizendo alguma coisa nova, falando de alguma coisa que eu inventei agora, ou algumas horas, ou mesmo alguns anos. Não! Tudo que eu estou falando é algo muito antigo, é algo do qual já foi falado em profecias por parte dos profetas, por parte de Moisés, que disseram que essas coisas haveriam de acontecer, que Deus tinha um decreto, que Deus tinha um propósito, e esse propósito ele revelou a alguns homens ao longo da história da redenção, e esses homens escreveram, e essas profecias chegaram a nós. E esses homens, ele faz um resumão, né, de todos esses homens, dizendo assim: os profetas e Moisés. E o que eles anunciaram? O que haveria de acontecer? Cristo devia padecer. E Cristo deveria ser o primeiro a ressuscitar. E ele é, como Paulo vai dizer em Coríntios, lembra? Cristo é a primícia dos que dormem. A ressurreição de Cristo é diferente de todas as outras. Por exemplo, é diferente da ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro ressuscitou
mas morreu de novo. Cristo é o primeiro homem, primeiro homem da nova humanidade, que ele é o cabeça. Ele morre na cruz, ele padece, levando o pecado de Adão, levando os nossos pecados, morrendo a morte que não era dele, mas nossa, porque o pecado não era dele, mas nossa. E quando ele ressuscita, ele é o primeiro de uma raça ressurreta dentre os mortos, de uma nova raça. Ele é o segundo Adão, ele é o outro homem, ele é a inauguração da nova raça, da nova humanidade redimida. E Jesus Cristo, e tudo isso, diz Paulo, ele deveria anunciar esta luz, essa mensagem, essa verdade. Lembra que ele diz para Pilatos: eu tenho um reino, e o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele é o rei deste reino, que é um reino de luz, que é o reino da verdade, é um reino da proclamação do Evangelho a judeus e gentios, para que eles também creiam. Mas, irmãos, o ponto principal aqui que eu quero destacar nesta noite é que Paulo está dizendo que isso fora profetizado, que Deus, graciosíssimo, cheio de bondade, resolveu salvar esses pecadores e que ele revelou isso na Bíblia. Ele revelou isso no Antigo Testamento, que é a promessa de que viria esse Redentor. Inclusive, nas quartas-feiras nós estamos estudando, e eu estou procurando, e com a graça de Deus, quero enfatizar muito nas quartas-feiras, na medida que nós fomos lendo a Bíblia aqui, né, Deus nos dê essa bênção de estar enfatizando que ali Deus está revelando o Redentor, o Salvador. As Escrituras, meus irmãos, este livro é o livro que Deus descortina, que Deus revela. Revelação é isso, né? Revela, ele abre as cortinas e diz: essa é a minha vontade, é isso que eu vou fazer, é isso que vai acontecer, e eu estou revelando a vocês, creiam que virá o Redentor. E aí o Redentor veio, cumprindo as promessas. Vamos voltar para João. Depois disso, versículo 28, João capítulo 19, versículo 28, depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Veja, tenho sede, ele disse. Porque até aqui, o sentido, podemos entender assim, irmãos, olha, ele está dizendo, até aqui, nesse ponto em que se completa, em que se fecha, né, o propósito de Deus, as profecias estão sendo cumpridas, o plano de Deus está sendo cumprido em Cristo e nos eventos em volta de Cristo. Aquilo que já estava profetizado lá no Antigo Testamento, meus irmãos, isso vai se cumprindo até aqui, mas ainda faltava uma coisa para se cumprir, que é ele tomar o vinagre, ele dizer: tenho sede, e beber desse vinagre. Então, o que o texto está dizendo é que o que Jesus sabia do decreto de Deus, pelo menos naquilo que Deus determinou revelar e para, enfim, esclarecer nas promessas, ele vinha mostrando nas Escrituras Sagradas, mas faltava algo acontecer ainda. E aí diz aqui o texto: para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Então existe uma relação entre o que Jesus sabe que acontece, que está acontecendo, e entre a Escritura Sagrada como profecia. E nesses 2 capítulos que nós já temos estudado, meus irmãos, é muito interessante que essas coisas ficam claras para nós. Porque eu queria lhes convidar para nós lermos alguns versículos desses 2 capítulos. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 18, versículo 4. Texto até que eu já li há pouquinho com vocês. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir,
adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Versículo 9. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Veja que a palavra dele, nesse trecho, é colocada no mesmo patamar, irmãos, da escritura dos profetas, tá? Que Jesus tinha falado na oração sacerdotal e um pouco antes, no seu ministério, que ele não ia perder nenhuma das suas ovelhas. Ele está cumprindo aqui a sua palavra. Então, João, ele coloca no mesmo nível a palavra de Cristo e a profecia do Antigo Testamento. A palavra de Cristo é Deus revelando o seu decreto. A profecia do Antigo Testamento é Deus revelando o seu decreto. Deus descortinando o seu decreto de salvífico. Vamos ler agora o versículo 11, que diz assim essa escritura: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Observe, eu tenho um cálice para beber, Jesus sabe disso. Põe a tua espada na bainha, porque meu caminho não é a espada, é a cruz. Jesus sabe. Versículo 31 do mesmo capítulo 18, veja lá. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. Vocês lembram disso aqui, né? Eu já expliquei, né, irmãos? Que os judeus levaram Jesus para Pilatos, porque eles não podiam matar Jesus. E eles estavam debaixo do Império Romano, e eles queriam que Pilatos fizesse isso por eles. E aí Pilatos diz assim, né? Levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. O que eles dizem? Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Agora olha o que diz o versículo 32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Porque Jesus tinha dito: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Lembra que ele diz isso lá no capítulo 12 ainda? Então, mais uma vez, João, ele diz assim: a palavra de Jesus não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra profética. Ele coloca no mesmo nível das profecias do Antigo Testamento. Jesus tinha dito que ele morreria numa cruz. E isso aqui que está acontecendo, veja que coisa, veja o que João está dizendo. Que o fato dos judeus exigirem de Pilatos que ele julgasse Jesus era para que se cumprisse lá aquela profecia do próprio Jesus, de que Jesus tinha que ser pendurado no madeiro. Vamos olhar agora o versículo, capítulo 19, versículo 18, meus irmãos. Capítulo 19, versículo 18. Acompanhe aí comigo. Capítulo 19, versículo 18, que diz assim: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Irmãos, não precisam ler não, mas eu vou ler aqui rapidinho. Isaías, capítulo 53, no finalzinho do trecho, o profeta Isaías, ele diz assim, versículo 12: por isso darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele foi contado entre os transgressores. Ele esteve entre aqueles bandidos criminosos. Isso aqui foi profetizado centenas de anos antes por Isaías. Agora, meus irmãos, ali com vocês, né? 18, 19, 18. Vamos ler o 20 agora, por favor. Mais adiante um pouquinho, que diz assim: e muitos dos judeus leram este título porque
O lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Jesus foi posto fora da cidade. E isso cumpre o sacrifício, que entre os sacrifícios que os judeus faziam, tinha um animal que eles colocavam fora da cidade, fora do arraial. Mais uma profecia do Antigo Testamento, nesse caso aqui um tipo, né? Cumprido na pessoa de Cristo no momento da crucificação. Versículo 24, meus irmãos, versículo 24, diz assim: disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Olha o que João diz agora. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Veja, num evento assim totalmente, né? Um evento totalmente assim. Parecia uma ocasional, parecia uma coisa por acaso. Eles com certeza já faziam isso com outros prisioneiros. Eles olham para aquelas roupas, eles sorteiam as roupas de Jesus, tiram a roupa de Jesus, deixam Jesus nu. Mas o texto está dizendo, João, que naquele evento a profecia do Salmo, capítulo 22, versículo 18, que Jesus, as roupas dele seriam sorteadas, está se cumprindo lá na cruz, meus irmãos. Então, no versículo 28, quando João, ele diz, na última parte do versículo 28, para que a Escritura se cumprisse, tenho sede, não é diferente. Não é diferente. Aqui está se cumprindo outra profecia, que está no outro salmo. Salmo, vamos ler? 69, que nós iniciamos o culto com este salmo. Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Derramaram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber o que, irmãos? Vinagre. Então Jesus, veja, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, meu irmão querido, minha irmã querida. Jesus viu, está consumado, está tudo pronto. Mas tem uma profecia para se cumprir. Qual é? Tomar vinagre. E aí ele diz, tenho sede. A profecia dizia, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Tem um outro versículo, tem outro salmo, que é inclusive o mesmo salmo que está outra profecia que eu li há pouquinho a vocês, quando repartiram as vestes dele, mas o Salmo 22, versículo 15, que tem a ver também com isso, irmãos. Esses salmos são chamados salmos messiânicos, ou seja, salmos que falam do futuro Messias. Mas veja o que diz o versículo 22, capítulo 20, Salmo 22, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. O primeiro versículo deste salmo é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, Jesus estava uma sede extraordinária. Vocês imaginam o que era estar pendurado numa cruz, tinha perdido muito sangue, debaixo do sol, naquela coisa infernal, só pelo aspecto físico, né? Como nós dizemos assim, uma coisa infernal. E ele está morto de sede.
e ele diz: tenho sede. Mas quando ele diz tenho sede, a sede é real, evidentemente. É o único momento em que ele diz assim: tenho sede. Mas ali, além disso ser real, ele sabe que com este evento, ele também está cumprindo a profecia do Salmo 62 e do Salmo 22. E quando ele diz, tenho sede, o que acontece naquele momento? Tem lá um vinagre, que deveria ser ali um vinho azedo que os romanos, os soldados romanos usavam, bebiam aquilo ali durante aquele trabalho, né? Crucificando as pessoas. E o que fazem? Eles dão para ele aquele vinagre, aquele vinho azedo. É isso que ele toma. É isso que dão para ele. E aí, meus irmãos, diz para que a Escritura se cumprisse. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Versículo 29, capítulo 19 de João. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. Então eles colocaram ali uma esponja, encheram aquela esponja de vinagre, colocaram ali num caniço, né? E chegaram. Jesus não estava muito acima, eles colocaram na boca de Jesus, e Jesus bebeu daquele vinagre. E quando ele bebe daquele vinagre, irmãos, ele diz o que, meus irmãos? Quando ele bebe daquele vinagre, é isso que ele fala. Versículo 30. Quando Jesus tomou do vinagre, ele disse: está consumado. Acabou. As profecias se cumpriram. O decreto de Deus se cumpriu. Cada detalhe que está no Antigo Testamento. Irmão, Jesus cumpre. Jesus não cumpre algumas profecias. Jesus não cumpre uma parte grande de profecias. Tudo que estava no Antigo Testamento, apontando para ele os tipos e as profecias. Tipos eu já expliquei o que é, né? Vocês lembram? Que são tipos do Antigo Testamento. São eventos, pessoas, objetos que for, que apontam para algo do Novo Testamento, que se concretizará no Novo Testamento. Por exemplo, os cordeiros que eram mortos eram tipos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. São tipos. Mas as profecias, os tipos são profecias também, só que são profecias, vamos dizer assim, que usam esses elementos, né? Mas as profecias é aquilo que se diz claramente, são as palavras proféticas, é aquilo que os profetas, como por exemplo Isaías, leia Isaías 53, irmãos, parece que Isaías é uma testemunha ocular, parece que Isaías estava lá olhando e vendo tudo acontecer, mas ele viveu centenas de anos antes de Cristo, irmãos. Mas pense no próprio Deus falando para a serpente e dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali está Satanás ferindo Cristo. Mas Cristo pisando na serpente, vencendo o pecado. Cristo não cumpriu uma parte dos tipos, Cristo cumpriu todos os tipos. Cristo não cumpriu uma parte das profecias. Ouçam bem essa noite, irmãos. Cristo cumpriu todas as profecias, 100% delas, não faltou nenhuma. Até essa, tenho sede. E até essa coisa tão ali, tinha um vinagre ali, e eles ouviram Jesus falar: tenho sede. E eles então pegaram, colocaram uma esponja ali, aquele vinagre. Até isso. Na minha sede, me deram vinagre a beber. Irmãos, isso tudo mostra que havia um propósito de Deus, havia um plano de Deus em Cristo. E
quando Cristo diz essas palavras, e aqui que nós entendemos, em conexão com isso que eu estou acabando de lhes explicar, que nós entendemos essa bendita, essa estupenda palavra de Jesus, que, como gostaríamos que todos ouvissem, que todos crescem nela. É como Pedro diz, né, para Agripa, né? Ele diz assim, como eu queria que tu também cresces, que todos aqui fossem como eu, menos nessas cadeias, né? Menos nessa prisão, mas que todos pudessem crer, que todos ouvissem e crescem no Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, meus irmãos, mas esta é a palavra que o Senhor Jesus Cristo diz. Está consumado. Está completado. A tarefa foi feita. Ele disse para os discípulos, quando eles disseram, come, mestre, ele disse, eu tenho uma comida, eu tenho uma bebida, é completar a obra que o Pai me deu para fazer. E aquele diz, eu completei. Aquele diz, eu finalizei. Aquele diz, eu fechei. E aqui ele fez isso, como diz João no capítulo 13, por amor. Amou-os até o fim, amou-os até a cruz. Este é o amor de Deus por você, meu irmão. Você é um crente, Jesus está aqui. Está completo. Mas esse está consumado, exatamente porque está completo a obra, o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Nos salvar, nos redimir. E não nos salvar em parte. E não nos salvar até certo ponto, mas nos salvar, ouça, plenamente, completamente, totalmente. Por isso que ele diz, está consumado. Essa salvação não vai ocorrer. Ou essa salvação não ocorreu num pedaço, mas ela ocorreu totalmente. Está consumado. Não é preciso mais nenhum sacrifício, não é preciso mais fazer nada, não é preciso mais nenhuma obra, não é preciso praticar mais nada e fazer mais nada, porque nada do que se possa fazer vai contribuir para essa obra, porque ela é uma obra plena, completa, acabada, integral. Foi toda feita, não há mais nada a acrescentar, é uma perfeita obra de salvação. Tanto é assim que Hebreus, agora eu peço para vocês abrirem comigo, Hebreus capítulo 9, versículo 22, ouça o que o amado escritor dessa carta tão maravilhosa que é a carta de Hebreus, ele diz no capítulo 9, meus irmãos, no versículo 22, vamos ler do capítulo 9, versículo 22, mais adiante, quando diz assim, veja o que ele diz, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu que para agora comparecer por nós, Jesus é o nosso representante, perante a face de Deus. Veja que ele está dizendo que o tabernáculo aqui é apenas um símbolo, uma sombra da morada de Deus, e que quando aqueles animais eles eram sacrificados no tabernáculo, também era uma sombra do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, que não foi feito num tabernáculo daquele tempo, mas diante de Deus, e que Cristo apresenta o seu sangue diante daquele Deus. Ele é o sumo sacerdote que cumpre o tipo lá do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que matava os animais e oferecia o sangue no tabernáculo. Ele é o sumo sacerdote e o sangue é dele. Ele é a vítima. Ele é o cordeiro. E ele está pagando, ele está cumprindo aquele tipo do Antigo Testamento. E veja o que, Hebreus diz mais. Versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. O que acontecia no Antigo Testamento, irmãos? Todo ano, o sumo sacerdote entrava com aquele sacrifício mais importante do ano para oferecer. Todo ano, sacrifício. Fazia hoje, ano que vem de novo. No ano seguinte de novo. No outro ano de novo, não parava. Era um sacrifício repetido.
Muitas vezes. Por quê? Porque, irmãos, sangue de animais não purifica pecado. Sangue de animais é apenas tipo, profecia. Por isso que tem que ser repetido. Porque aquele sangue não resolve. E nem era para resolver. Era só uma pregação visível. Era só um anúncio de que viria um sacrifício único que não iria se repetir. E veja que Hebreus continua falando assim, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, olha o que ele diz. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja o que ele diz. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, mas não é para morrer na cruz, né? Sem pecado, ao qual eu espero para a salvação. Quando ele vier a segunda vez, não vai ser para morrer mais, mas vai ser para nos buscar. Mas ele, veja quantas vezes Hebreus cita a palavra uma vez. Versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Ele está usando uma comparação. Quantas vezes nós morremos, irmãos? Uma vez. Depois da morte, o juízo. Ninguém volta aqui, não. Não tem reencarnação, né? Não tem outro tipo de crença. Tudo isso é errado. A Bíblia diz, você vive uma vez e você vai prestar conta de uma vida só. Você vive uma vez, você é um indivíduo, você vive uma vez, você morre uma vez. Pois bem, assim também Cristo morre uma vez. Uma vez, versículo 26. Uma vez, versículo 27. Uma vez, versículo 28. 3 vezes ele diz uma vez. Para dizer o seguinte: está consumado. Não precisa mais fazer nada. Ouçam meus irmãos, ouçam meus irmãos. Essa é uma mensagem para a igreja no nosso tempo. Porque mesmo a igreja do nosso tempo, depois de tantos séculos, depois de que o evangelho já foi pregado por tantos séculos, em tantas ocasiões, mas nós seres humanos temos a tendência para querer o quê? Acrescentar ao sacrifício as nossas obras, as nossas cerimônias, as nossas leis, as nossas regras. Não, meus irmãos, a Bíblia está dizendo, está consumado. Você, a partir do momento que você crê em Jesus, você está salvo. Você não precisa, nós precisamos somente de Cristo. Cristo é a nossa salvação. Porque a obra de Cristo foi completa, perfeita, pronta. Ele cumpriu todas as profecias. Ele pagou por nossos pecados. Ele levou, ele foi tornado maldito. Ele foi o cordeiro que se sacrificou por nós. Caiu sobre ele a ira de Deus. Ele morreu por nós. E Deus aceitou o seu sacrifício. Ele mesmo disse, está consumado. E finalmente, meus irmãos, voltando para João, capítulo 19, versículo 30, e quando tomou o vinagre disse, está consumado. A última parte do versículo é essa, olha só. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele morreu. Ele não morreu como nós vamos morrer. Porque nós, quando chegar o dia de nossa morte, nós não vamos morrer debaixo de uma vontade nossa. Nós vamos morrer debaixo da vontade de Deus. Mas Ele não. Ele é Deus. E Ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e para tomar a minha vida. Ele deu a vida dele voluntariamente. Então você vê que no texto está dizendo o seguinte, ele inclinou a cabeça e ele entregou o Espírito dele. E ele morreu.
Então ele morreu debaixo da vontade dele, voluntariamente. Irmãos amados, como tudo que ele fez. E aí eu vos lembro o capítulo 13, o final do versículo 1, que diz: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o quê? O fim. O fim. E o fim é esse. Quando ele se entrega, quando ele morre por amor. Olhem para mim aqui um minutinho. Se ele não morre, você que ia morrer. Entendeu? Ele morre por amor a você. Ele morre porque ele te amou até o fim. Se você é um crente nele, é isso que o texto diz. Ele está ali nos amando. Ele está ali fazendo tudo por nós, para a nossa salvação. E tem um detalhe aqui que eu queria só acrescentar, e eu vou fechar com algumas aplicações. Irmãos, quando ele diz tenho sede, você lembra o que diz Apocalipse? Bora ler Apocalipse? Não posso deixar de ler, não. Bora ler ali no capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 6. Capítulo 21, versículo 6 de Apocalipse. Ouça o que diz. E disse-lhe mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ele, quando estava com sede, deram só aquele vinagre, aquela coisa, né? Azeda. Mas ele teve sede para que nós pudéssemos beber de graça, porque ele comprou na cruz para nós, da água da vida. Irmãos amados, Jesus consumou, completou a obra da nossa salvação. Eu queria deixar 3 conselhos para vocês, irmãos. 3 recomendações, tá bom? Primeira, meus irmãos amados, leia sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Medite na sua Bíblia. Porque tudo isso foi profetizado aqui. Os livros são bons, dependendo se o livro traz um conhecimento importante. É bom. Mas esse livro não tem comparação, porque aqui eu tenho o conhecimento de Cristo e da salvação. Leia. Medite nesse livro todo dia, irmão. E não perca uma pregação. Não perca uma pregação. Irmãos, uma pregação que se perde é uma pregação que você não vai mais ouvir sobre este livro, sobre esse texto. Então, leia, guarde o dia do Senhor, medite. Ore e diga: Senhor Deus, eu quero conhecer Cristo. Eu quero saber, eu quero entender melhor. Hoje eu recomendei uma obra de Thomas Watson sobre a meditação. Quero recomendar uma segunda obra para vocês. Uma obra de Joe Owen sobre a glória de Cristo. Só que falar uma obra maravilhosa sobre Cristo. Mas, irmãos, leiam a sua Bíblia, meditem, ouçam pregação, estudem a Bíblia, porque aqui, vocês estão entendendo? Aqui Deus descortinou para nós a salvação. Por isso que Paulo vai dizer: a Escritura nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo. E ela nos faz também entender como viver. As boas obras estão nelas, porque as boas obras são as obras dos salvos, são as obras dos redimidos, que praticam boas obras por amor. Então leia, medite, todos os dias, tire um tempo, ore e guarde o dia do Senhor com fidelidade, meus irmãos, porque o tesouro, o Salmo 19 vai dizer:
Eu já falei aqui algumas vezes nos últimos domingos esse texto que diz: a Escritura é mais valiosa que muito ouro refinado. Vocês podem buscar qualquer coisa que seja boa, mas busquem mais que qualquer uma dessas coisas o conhecimento da Escritura, de Cristo na Escritura. Quando o Senhor Jesus Cristo vai no caminho de Emaús, ele abre a Escritura para aqueles discípulos e mostra para eles como ele está em todo o Antigo Testamento, né? E vai falando, olha, vai explicando para eles. Então, irmãos, estude a Bíblia, estude o Antigo Testamento. Nas quartas-feiras nós estamos estudando aqui, venha na quarta-feira, né? Venha nos domingos, especialmente, né? Nos domingos. E leia todo dia, irmãos, vamos estudar este livro, porque este livro é o livro de Deus. É o livro da profecia que se cumpriu no Senhor Jesus. Ainda tem profecia para se cumprir, né? Ainda não acabou. Apocalipse ainda vai se cumprir, em grande medida. Então leia. Segundo conselho que eu quero lhe dar, irmãos, lembrem que Jesus diz aqui, está consumado. Irmãos, acabou. Que nenhum de vocês, que nenhum de nós tente buscar salvação fora de Jesus. Não faça isso. Não busque a salvação nas suas obras, na sua justiça, na sua religião, nem na igreja, nem no pastor, não. Nós temos que olhar para Jesus, irmãos. Cristo. Você ainda não creu? Eu presumo que aqui todo mundo creu, né? Mas é sempre bom dizer, creia em Jesus. Olhe para Jesus como seu único Salvador. Confie nele, porque Ele é a salvação. Ele consumou a obra por nós. Agora, você já creu, irmão? Você já creu? Mesma coisa. Já está consumado, meu irmão. Está consumado. Então eu quero lhe dar um conselho aqui para você que creu. Se console nisso. Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa ter medo do futuro nem um pouquinho, porque já está consumado. Por isso que Paulo dizia, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso que Davi dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso morrer hoje, mas está consumado. E Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aconteça o que acontecer, já está consumado, não vai mudar nada. Então não tenha medo do futuro, não tenha medo do presente, não tenha medo de nada. Se console, porque você é de Cristo, Cristo é seu, você é de Cristo, e isso não vai mudar. Não vai mudar. Está consumado. Console-se nisso e seja grato, irmão. Seja grato. E eu quero lhe dar um conselho dentro desse. Siga em frente. Irmãos, nós temos um chamado. É um chamado para a santidade. Veja, eu não vou ser santo para ganhar salvação, porque a salvação já está consumada. E essa, vamos dizer assim, essa totalidade, esse fato de que não tem nada mais a fazer, mas já está pronto, significa que eu fui justificado. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, tendes paz com Deus, né? Acabou, eu estou justificado, eu não tenho que ter medo, eu estou justificado, eu estou perdoado. É claro que eu vou, quando eu pecar, eu vou confessar os meus pecados, mas eu não vou perder a salvação, nem perder a justificação. Eu estou justificado. Mas também, na cruz, eu já estou glorificado. O meu nome está escrito no livro da vida. Então, eu tenho que seguir em frente. Eu, como peregrino, eu tenho que andar para frente, para o céu, para a glória. Então, todo dia eu vou me levantar e vou dizer assim, Senhor Jesus, Tu morreste por mim na cruz. Não é para que eu me levantasse hoje e vivesse como um ímpio. Porque eu não sou ímpio. O Senhor já me comprou na cruz. Então eu vou me levantar e vou... O Senhor morreu. É aquilo que Paulo diz. Ele morreu, nós morremos com Ele. E nós morremos para o quê, irmãos? Para o pecado, irmãos. Para o pecado. Nós recebemos o Espírito Santo. Você pode se levantar e vencer o pecado. Mortificar o pecado. Porque já está consumado. Você pode ser santo. Levante-se e siga em santidade. Levante-se e obedeça a Deus. Levante-se, estude os 10 mandamentos e diga, eu vou viver os 10 mandamentos. Não, você não vai ser perfeito, eu não estou dizendo isso.
mas você tem poder para crescer em santidade, para se aperfeiçoar, para mortificar o pecado. Então, está consumado, irmão, lembre disso. Quando o pecado bater na sua porta e dizer assim, faça isso, faça aquilo, diga para o pecado, está consumado. Eu não pertenço mais a ti, pecado, né? Personificando o pecado, né? Eu pertenço a Cristo, eu não sou mais do pecado, Cristo já me libertou do pecado, eu já morri para o pecado e agora eu devo mortificar o pecado na prática da minha vida. Eu estou com vontade de fazer aquilo que não é de Deus, eu estou com raiva de alguém, eu estou magoado, eu estou assim, enfim. Não, eu não vou fazer isso, eu vou mortificar o pecado. E você pode fazer isso, meu irmão, se levante e viva uma vida de santidade, porque o Espírito Santo habita em você e te dá poder. Como, por exemplo, Martin Lloyd Jones diz nos seus livros, ele diz assim, o que Deus ordena o crente fazer, Deus dá poder para o crente fazer. E Jesus já morreu por nós, está consumado. Agora, um último conselho. Jesus voluntariamente entregou o Espírito e morreu por amor a você. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que é demais nós amarmos ao Senhor em gratidão e nos entregarmos a Ele voluntariamente, fazer a sua vontade, obedecer a Ele por amor? É demais? Não, né, irmãos? Eu quero encerrar dizendo isso. Assim como o Senhor Jesus te amou e voluntariamente se entregou, ame Jesus e voluntariamente obedeça a Jesus, com alegria, com prazer, porque Ele só quer o seu bem, e o bem é a vontade de Jesus para você. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos fortaleça nessa verdade. Obrigado, Senhor, porque podemos ler esses 3 versículos tão extraordinários, maravilhosos. Conceda-nos graça para que esses versículos sejam postos no profundo do nosso coração, como sua palavra, e deem muito fruto às nossas almas, em nossas almas. Fruto de fé, de consolo, de amor, de gratidão. Oramos para que nós meditemos mais na Bíblia, que é o livro que fala desse amor. Oramos para que o Senhor nos encha de fé nesse fato de que está consumado. Oramos para que sejamos consolados e gratos nessa mensagem e que sigamos em frente, porque está consumado em santidade, Senhor. Oramos para que o Senhor nos faça contemplar o seu amor na cruz e sermos cheios de amor ao Senhor, para que possamos, como o Senhor foi voluntário, nós também sermos voluntários em obedecer ao Senhor cada dia, aos seus santíssimos mandamentos, porque está consumado. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor, na sua graça, o poder do seu Espírito, Pai Celestial. Amém.